O Senado votou agora R$ 600 para ajudar a quem precise, quem esteja desempregado por causa do coronavírus. O que mais a senhora acha que pode o Congresso fazer? O Congresso está pronto, o Congresso está preparado. Aliás, eu nunca vi tanto unanimidade num único tema. Eu nunca vi situação e oposição unidos no mesmo ideal, que é o ideal de salvar o Brasil, salvar vidas humanas, não interessa a que preço e a que custo. O Congresso Nacional está unido em dois temas: resguardar e proteger a população mais vulnerável e, paralelo a isso, manter empregos com medidas, com projetos, com iniciativas que atendam a esses interesses. O Congresso está de portas abertas para o governo federal, tem demonstrado isso quando aprovou o decreto de calamidade pública e agora numa votação recorde, em tempo recorde, de R$ 600. Outras medidas estão vindo e outras medidas virão. Mas, repito, é fundamental neste momento que o governo federal entenda o que quer para o país nesse momento e mande os seus projetos através de medidas provisórias que, por serem urgentes e relevantes, têm vigência imediata. O Brasil não vai ser a Itália, não vai ser a Espanha, vai ser muito mais branda por causa da temperatura aqui no Brasil e vai morrer menos gente que morreu no H1N1. Eu estou fazendo previsão para... O senhor está com uma posição muito parecida com a do presidente Bolsonaro. Não é à toa que estão dizendo até que o senhor é um forte candidato a substituir o ministro Bandeira. Eu só quero te dizer o seguinte, isso é uma maneira de desqualificar alguém que tem opinião sobre um assunto. Exatamente. Né? Eu estou fazendo isso. Também, eu concordo com o senhor. O Mandetta é o meu ministro, ajudei a colocar o Mandetta lá, eu era presidente da Frente Parlamentar, adoro o Mandetta, acho que ele é muito qualificado. Mas o senhor está completamente contra ele. Né? Eu não posso... Não, nessa questão, se ele... Até agora ele teve uma posição que meio lá, meio cá em relação a isso. Eu sou totalmente contra a quarentena. E te digo mais, aumenta o contágio na quarentena. Hoje o contágio está muito mais dentro de casa do que fora de casa. O presidente da República não pode dividir a nação. Ele não pode fazer um pronunciamento em cadeia de rádio e televisão e atacar a imprensa, atacar opositores, atacar prefeitos, atacar governadores. A crítica que fazemos ao presidente da República é, primeiro, não ter liderado. Ao contrário disso, ter dividido. Não ter chamado todos para um consenso nacional para o enfrentamento da crise. Depois disso, não ter conduzido essa crise ao lado do ministro da Saúde. Né? E o resultado é isso. Nós temos um governo com dois pontos de vista. O presidente da República atacando e ofendendo a estratégia de quarentena e o ministro da Saúde numa linha completamente distinta. Deputado Kim, o senhor apresentou um projeto de diminuição dos salários dos parlamentares para ajudar nessa crise. O senhor acredita, sinceramente, que os parlamentares vão cortar os seus salários? Eu acho que vai chegar um momento, Thales, em que inevitavelmente a gente vai ter de falar de corte de salário no funcionalismo público. Agora, os parlamentares podem ter receio dessa discussão, podem ter medo de sofrer ali com pressão de corporações, de sindicatos, porém, a previsão até do nosso secretário do Tesouro, o Mansueto, é de que o nosso déficit primário vai ser de pelo menos 350 bilhões de reais. A arrecadação do Estado de São Paulo nas últimas 2 semanas caiu em 50%. Como é que a gente vai fazer com o salário do funcionalismo público? Vamos ter de falar em corte de salários, principalmente ali de quem ganha acima do teto do INSS. Quem tem salários acima de R$6 mil, nós vamos ter de falar de cortes inevitavelmente, porque não vai ter dinheiro para pagar. Nós temos uma média de, vamos colocar redondos, 600 mil servidores federais. Quando você fala em cortar, de acordo com o teto do INSS, vamos colocar aí R$4 mil, há quem diga que querem cortar 10% de quem ganha até R$10 mil. Fala assim, poxa, R$10 mil bruto é muita coisa. Não é tanto assim porque é bruto. Se você colocar aí líquido, cai muito. Se você tirar 10% de quem ganha 10 mil bruto, você está falando de tirar R$1.000. Estou falando de 600 mil servidores. Se metade desses servidores tiver uma única diarista na sua casa, e tem, porque esse servidor tem condições de pagar uma diarista, se tirar R$1.000 dele, ele vai imediatamente onde ele vai cortar? Ele vai cortar o curso de inglês do filho ou ele vai dispensar a diarista?
Então, nós podemos estar falando aí de pelo menos mais 300 mil pessoas desempregadas. Mas o que a OMS diz é que a gente tem que amainar essa curva. Não existe. Para poder dar tempo de... Isso é um discurso teórico. Na prática, não existe nenhum exemplo disso. Não existe precedente disso. Esse discurso está todo em cima de um paper feito por um médico que é matemático, chamado Neil Ferguson, que prevê o apocalipse. Que é todo o sistema... Ele prevê 500 mil mortos na Inglaterra, 2,5 milhões de mortos nos Estados Unidos. Aí tem um que é seguidor dele aqui no Brasil, que vai morrer 1 milhão de pessoas no Brasil. Isso não existe. Isso, se fosse a gripe espanhola, talvez não desse tanto, porque agora a gente tem mais formas de tratamento. Você acha que vão morrer quantos aqui no Brasil? Menos do que o do H1N1. Menos que foram do que quantos? O H1 foi 2.100. 2.100. Você acha que é menos de 2.100 pessoas? Menos de 2.100. Repito, quarentena não significam 40 dias. O que o governo está pedindo, e, portanto, tem que ter aí a nossa parcela de compreensão é: fiquem em casa para que nós preparemos o serviço de saúde pública, para que no momento que a curva estiver menos acentuada, tenha UTI para todos os pacientes. Vai ter UTI para todo mundo, não precisa... Mas não vai achatar curva nenhuma. De qualquer forma, ministro Osmar, o que eu estou dizendo é o seguinte: dentro desses 15, 20 ou 30 dias, o Brasil comporta essa paralisação. Então, deixemos o governo fazer o dever de casa, enquanto o Congresso Nacional legisla medidas através de medida provisória ou mesmo lei, garantindo aos informais ou àqueles que estão tendo perda da sua renda um recurso para se manter nesses 30 dias. Não é, mais uma vez, no país polarizado, não é uma discussão de uma guerra ou ideológica mas sim e. Não é saúde ou economia, mas saúde e economia. Não é salvar vidas ou empregos, é salvar vidas e empregos. A gente precisa de parcimônia e seriedade do presidente da República para conduzir o país nesse momento, e todo tipo de atrito desnecessário, turbulência política que ele causar, só tem a prejudicar o país. E, nesse sentido, eu lamento a postura do presidente da República, que mais tem causado atritos dentro do próprio governo e entre os próprios ministros do que trazido liderança. Qual